Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. Mais uma vez eu peço a sua atenção, a sua direção da sua mente. Nós vamos ser breves. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 31 diz: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, que as palavras da minha boca, o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti nesse momento. É isso que nós te pedimos, Senhor. Toca-nos mais uma vez. Te pedimos isso, em nome de Cristo. Amém. Bem, nós temos visto desde o início que a fé cristã me dá motivos para levantar todos os dias e encontrar razões para continuar. Temos visto que a fé cristã, ela nos dá esperança. Esperança não em coisas comuns, mas esperança chamada esperança da glória. Temos visto também que esse olhar para o futuro que o Evangelho nos dá, ele também toca a maneira que a gente olha o nosso presente. Então a melhor maneira de você lidar com as suas crises de esperança é você voltar os seus olhos de novo para a esperança que importa, das coisas que importam na vida. E o que Paulo ele vem falando até aqui, Paulo não está simplesmente querendo te falar o Evangelho. Ele não está escrevendo a carta aos Romanos para de alguma forma ensinar o Evangelho para uma igreja que já estava fundada e bastante estabelecida. Havia propósitos missionários, mas o Evangelho não serve só para me ensinar de alguma forma aquilo que eu não sei. O Evangelho também é a palavra que vai me impulsionar. Então o Evangelho, para Paulo, ele é aquilo que conecta na minha vida presente, como? Através da esperança. Então quando nós olhamos a nossa vida hoje, quando nós levantamos todos os dias, de alguma forma Paulo está dizendo o seguinte: olha, existe uma esperança da glória, que nós estamos caminhando para ela, nós só podemos caminhar para ela porque Cristo fez algo na cruz por nós. Então, porque Cristo fez algo na cruz, eu agora caminho em direção a essa glória. Agora, a maneira que eu olho para o meu futuro, e aí nós vimos na nossa primeira ministração, vai influenciar sim a maneira que nós olhamos o nosso presente. Paulo vai chamar isso de olho para as minhas provações com uma espécie de gloriar nas provações. Ok. Hoje pela manhã nós vimos que Paulo ele começa a mostrar que essa esperança da glória está sendo esperada até pela criação. A criação está com uma grande expectativa. A criação está nas pontas dos pés, esperando as coisas se revelarem. Ela está olhando para os filhos de Deus, porque vai chegar um momento nos filhos de Deus que eles vão também ser transformados e tudo vai ser transformado. E aí eu posso dar só um ponto aqui, que às vezes nós achamos que pregar o Evangelho é simplesmente dizer que você vai para o céu. Mas não é isso. Esse é o ponto até aqui, um dos pontos até aqui. É muito maior. Tem a ver com um plano muito maior. Ninguém quer só levar a tua alma para o céu, é participar daquilo que Deus está preparando desde a eternidade. É estar junto com esse plano de graça. Então hoje o Evangelho está muito individualista. De alguma forma nós olhamos Deus somente em direção a mim e Deus quer tirar os nossos olhos e colocar na missão dele para o mundo e para a sua criação, de renovar todas as coisas e colocar todas as coisas no trilho novamente. Então, Paulo, em Romanos capítulo 8, ele vai falar, olha, a criação ela está numa expectativa
Mas enquanto você espera, você já está experimentando parte das bênçãos que um dia você vai experimentar plenamente. E o que é que você vai experimentar plenamente? O Espírito Santo você já tem. A igreja você já tem. Mas ainda tem mais coisas que você vai experimentar plenamente. Ok. Aí ele vai falar que enquanto nós estamos aqui, nós vamos ter fraquezas. E o Espírito Santo vai nos ajudar nessas fraquezas. E enquanto nós estamos aqui, algumas coisas vão acontecer, mas ele diz, mas espera aí, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, porque ele tem um bem maior, que é fazer com que todas as coisas andem conforme o seu plano. E aí ele vai falar o versículo que nós vimos hoje. Nesse momento agora, no verso 31, o foco de Paulo não é tanto falar algo novo. O foco de Paulo agora é, de alguma forma, tocar as suas emoções. Eu sei que existe um certo preconceito hoje em muitos lugares sobre emoções. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um ser humano. Não tem como você desvencilhar as suas emoções daquilo da forma que você pensa. No mundo antigo, eles faziam isso por meio de frases interrogatórias, de perguntas. Nós chamamos isso, na retórica de Aristóteles, de diatribe. A ideia de que eu vou te confrontar com perguntas, mas eu não quero só que você me dê respostas. Eu quero que você sinta o peso das minhas perguntas. E aí, quando você olha aqui, tem várias perguntas, mas o ponto que eu quero frisar hoje é o verso 37. Olha aí, do capítulo 8. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, e o ponto de hoje é o que é ser mais que vencedor. Eu sei que existe um triunfalismo por aí, ser mais que vencedor, aí tem aqueles brados de vitória, né? Ser mais que vencedor e tal, você não fica doente, eu não sei em que planeta esse pessoal vive, na verdade. Mas eu quero mostrar para você o que é ser mais que vencedor hoje. Mas para isso, vamos voltar os nossos olhos para o verso 31. Verso 31 diz o seguinte: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A ideia dele é, o que é Deus ser por mim? A ideia não é que Deus está de um lado do ringue junto comigo e diz assim, ninguém pode comigo. A ideia de Deus ser comigo aqui é que Ele está do meu lado e Ele está de alguma forma me impulsionando para viver o seu propósito. Então a ideia dele é, Deus está do meu lado, o propósito está acontecendo e Deus vai me impulsionando para esse propósito. E quem aparecer no meio para ser contra mim, enquanto eu estou indo em direção à glória, Deus, Ele vai impedindo. Ninguém pode ser contra nós nesse sentido. Então a primeira coisa que ele vai falar é as 4 afirmações das consequências disso. Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? A ideia aqui é, pense bem, alguém pode dizer, pastor, eu sinto que falta algo na caminhada, e eu sinto que por faltar algo na minha caminhada, eu não chegarei lá. Irmão, acho que pode deixar depois, senão eu não consigo pregar. Então, a ideia dele primeiro aqui é, vocês têm Bíblia aí, né? Então, olha do irmão do seu lado, não falam nada com ele, aliás, né? Olhar para o irmão do seu lado, isso é brega. Mas, lê a Bíblia, tá bom? Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com eles todas as coisas? O ponto de Paulo é, cara, se Deus entregou o seu filho, é porque você não precisa de mais nada para você alcançar o teu propósito. Então, às vezes, na vida cristã, nós vamos encarar uma ideia de que falta algo. E o que Paulo está dizendo é, cara, ele entregou Jesus, você tem certeza que ele vai reter algo do que você precisa para chegar ao teu propósito? Então, a primeira coisa que ele está dizendo é, quando Deus é por mim e quando Deus está do meu lado, eu continuo andando para a esperança da glória. E isso vai acontecer por quê? Porque ele me deu a Jesus e agora também ele me deu todas as coisas para que eu chegue lá. Primeira coisa que ele diz. A segunda coisa que ele diz também no verso 33, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus o foco aqui, quem o justifica? Se foi Deus que me colocou numa posição diante dele mesmo de justo,
Quem vai fazer acusações contra mim? E deixa eu dizer, muita gente, inclusive você mesmo. O ponto desses textos, o ponto dessa pergunta, não é que ninguém vai me acusar. O diabo nos acusa. Na verdade, ele é chamado do grande acusador. A ideia é que essa acusação no pátio de Deus não tem sentido. Porque é Deus quem o justifica. De alguma forma, você também vai andar na sua vida cristã. E nesse andar na sua vida cristã, você vai trazer acusações para você. E essas acusações, muitas vezes, elas são boas. E você olhar para você e dizer assim, cara, eu estou em pecado. Cara, eu estou nisso. Cara, eu estou naquilo. Mas existe uma acusação perigosa, que é aquela acusação que te leva a auto-justificar-se. Ah, não, eu fiz isso, então eu vou fazer isso para ver se eu ganho uma pontinha diante de Deus. Ah, não, eu fiz isso e minha consciência está pesada, então eu vou fazer alguma obra para poder tentar me arrumar diante de Deus. E eu respondo às minhas próprias acusações com obras, de alguma forma tentando fazer o que Cristo fez. Mas o que Paulo está dizendo é, me diga uma coisa, se Deus quem o justifica, quem pode te acusar? Veja o verso 34 agora. E quem pode te condenar? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode nos condenar. A ideia é sempre a mesma. Com Deus do meu lado, eu sigo avante para a esperança da glória. Ninguém pode me condenar, ninguém pode me acusar, não falta nada para eu chegar lá. A ideia dele é essa. E aí ele continua. E a próxima coisa que ele fala é: quem nos separará do amor de Cristo? A ideia aqui é profunda. Ele diz, será a tribulação, que é a ideia de o cristão experimentar sofrimento, será a angústia, será alguma coisa da minha alma, será a perseguição, alguma coisa que vem para tentar perseguir a minha fé, será a fome, será a vergonha através da nudez. Quem vai me separar do amor de Cristo? Então Paulo agora ele vai dizer o seguinte, olha, quem pode me separar daquilo que me une a ele, que é o amor? Ah, Paulo, eu acho que é a tribulação. Paulo vai dizer, não. Eu acho que as minhas angústias podem separar. Paulo vai dizer, não, porque o amor de Cristo não é descartável por você. E ele vai falando várias coisas. E aí ele entra num texto que é o verso 36. Que muitas pessoas pulam isso, né? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Eu quero sugerir uma outra tradução, porque aqui, de fato, não existe a questão do amor. Aqui ele está citando o Salmo 44, eu peço atenção nisso. O Salmo 44 é onde Israel está lamentando diante de Deus, porque ele olha para Deus e diz assim, Deus, a gente está fiel a ti. Seu Salmo 44, a gente nunca foi tão fiel a ti, mas o Senhor nos levou como ovelhas para o matadouro. Não são os inimigos de Deus que estão levando. No Salmo 44, Deus está levando eles como ovelhas para o matadouro. O Salmo 44 é um lamento diante de Deus de sofrimentos inexplicáveis. E ele está dizendo assim, ó, por causa de ti, nós estamos sendo entregues. A ideia não é tanto por amor, algo mais positivo. A ideia do Salmo 44 é negativa. Ele está dizendo assim, sabe por que nós estamos sofrendo isso, Senhor? Por causa de ti. Aí a pergunta que a gente tem que fazer, e por que isso faz sentido para Paulo? Porque aqui, nesse momento, Paulo está mostrando que nem o sofrimento inexplicável, que nos coloca diante de Deus em lamento, sem a gente saber muita coisa, pode nos separar do amor de Cristo. Então é como se ele tivesse assim, ó, por causa de ti somos entregues à morte. O que ele está dizendo? Por causa de alguns sofrimentos inexplicáveis, que eu sei que é só porque o Senhor é soberano, por isso que ele está acontecendo, somos entregues à morte. O sofrimento inexplicável também não pode me separar do amor de Cristo. C.S. Lewis, ele se casa já tarde da vida dele, e ele se casa com uma mulher chamada Joy, e ele perde ela muito cedo da vida dele. E ele tem um livro chamado O Luto em Observação, que é um livro muito pesado de C.S. Lewis. A primeira parte do livro é só lamento, 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 lamento muito forte. Algumas pessoas acham que Lewis ele passou do ponto na primeira parte desse livro. Porque é um livro muito pesado, ele diz, Senhor, onde tu estavas quando eu mais precisava de ti?
Quando eu clamei pelo teu nome, a única coisa que eu ouvi foi o fechar da porta na minha cara. E ele vai lamentando, lamentando, lamentando. E aí na segunda parte do livro ele diz assim: eu não sei se eu entendi tudo o que aconteceu comigo, mas uma coisa eu entendi. Eu pensei que a minha fé era um castelo de ouro, mas eu descobri que era um castelo de cartas. E a maneira que o Senhor fez para que eu descobrisse isso foi colocando ele abaixo. E C.S. Lewis ele vai falando esse livro do lamento, e o que Paulo está mostrando aqui é que até o lamento necessário, até o sofrimento inexplicável, ele não me afasta do amor de Cristo, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo. Antes de vir para cá, eu ministrei na minha igreja 2 velórios. E eu estava pregando num sábado, e aí eu recebo um telefonema e disse: pastor, uma mãe de um irmão nosso morreu. Assim, cara, eu vou aí. Quando eu cheguei lá, estava aquele negócio do luto todo. Ele assim: pastor, o senhor pode dar uma palavra aí? Eu disse: cara, me dá um momento para eu processar toda a ideia aqui. E aí eu fiquei do lado dele, abracei ele, e os irmãos: vai, pastor, dá uma palavra. Eu disse: cara, não vou dar palavra nenhuma não, o cara está chorando que só, não vai nem entender o que eu estou falando. Sim. Aí Deus tocou no meu coração: não, já estou aqui perto dele. Porque tem sofrimento que vai ser inexplicável, a aula de teologia não vai ser suficiente. E ele me abraçou, ele começou a lamentar. E eu não, diante dele, eu dizer: ei, cara, cuidado, vai pecar. Ou, ei. Não, eu deixei ele lamentar. Porque o lamento não é murmúrio. A murmuração são os punhos fechados, colocando culpa em Deus. O lamento são as mãos abertas, perguntando por quê para aquele que o único que tem a resposta. Ainda que ele não dê a resposta. Ele é o único, então eu vou lamentar para ele. No segundo velório que eu fui, era uma irmã da igreja, ela estava indignada com Deus, colocando a culpa em Deus. Aos irmãos de novo: ó, vai, pastor, corrige ela aí. Eu disse assim: vai tu. Ora mais, por que tem que ser eu, né? Aí ele disse: porque o senhor é o pastor, no caso, né? E eu falei com ela e eu disse assim: olha, eu não consigo te dizer o que foi que aconteceu. Eu não consigo te dizer nada nesse momento. O que eu posso dizer é que a gente está aqui com você e você pode lamentar diante de Deus. Porque mesmo em cima dos cacos, com Deus, um dia, motivos para sorrir aparecerão. E eu lembro que ela depois pediu desculpa, perdão, e ficou aquele clima, disse assim: minha irmã, esse é o lamento, é o presente que Deus nos deu na nossa provação. O lamento, tem gente que só quer te ver sorrir. É meio estranho isso. Então você chega lamentando para a pessoa não fica assim não, cara. E aí conta uma piada e tal, são inimigos da tristeza, né? Tem gente que é legal, mas tem outros que querem dar uma espécie de cura passageira para tristezas que são necessárias. Que a melhor coisa que você tem que ter naquele momento é a tristeza. Porque na tristeza mora o lamento de onde vem a cura. Então, às vezes, nós estamos querendo evitar o lamento a todo custo. Por quê? Porque parece que a gente tem medo da tristeza, e os salmos são realistas pra caramba. Os salmos, eles são de lamento. O Salmo 44 é lamento. E Paulo está dizendo assim: olha, será a tribulação, será a angústia, serão os sofrimentos inexplicáveis? Não, eu não sei explicar. Mas os sofrimentos inexplicáveis não são suficientes para me separar do amor de Cristo. Porque lá no fundo do poço, a corda da graça não quebra. É ela que nos traz de volta. Sempre. E aqui é isso que Paulo está dizendo. Aí agora ele diz, verso 37, por favor, para a gente terminar. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ok, pastor, o que é ser vencedor? É tudo que Cristo fez por mim. Mas o que é ser mais que vencedor? Se eu já sou vencedor, Paulo está dizendo, você não é só um vencedor. Você é mais que isso. Então o que é que você é? No contexto todinho, esse é o ponto de Paulo. Você é amado. Eu não sou só o vencedor.
Eu sou amado por Cristo. Olha o que ele diz no verso 37. Pois em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu não só venci em Cristo, eu também sou amado para sempre por Cristo. E é isso o combustível que me faz continuar. E ele diz no verso 38, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Cristo, o alvo de quem nós somos. Jovem, você vai perder muita coisa na sua vida. Eu espero que não seja tarde para você descobrir que a única coisa que vale a pena, sim, de forma última, é ser amado por Deus. E saber que esse amor é tão forte, que foi suficiente, que ele chegou a entregar o seu próprio filho. E nós podemos falar aqui de teologia, podemos falar muito, mas é no amor de Cristo que mora o nosso descanso. E o que Paulo está dizendo é, por que eu vou continuar na fé? Porque eu sou amado primeiro de tudo. Não esqueça disso. Tem gente que esquece do amor de Cristo e se passa a viver uma cobrança legalista e esquece que antes de tudo, para iniciar no caminho da graça é necessário experimentar o amor de Cristo. Porque é no amor de Cristo que você vai encontrar força para amar, para perdoar. Eu aconselho casais durante a semana, e às vezes teve uns 2 casais que eu aconselhei semana passada, que eu fiquei com medo de falar qualquer coisa. Porque eles estavam irados um com o outro. Eu disse, olha, se eu falar, vocês vão me matar. E você vai matar ele. Vai todo mundo morrer aqui, porque vocês estão um ódio pelo outro. É assim, pastor, mas eu não consigo amar, não sei o que, não sei o que. Eu disse assim, vamos dar só uma pausa aqui, vamos voltar? O seu problema de amor a ele envolve primeiro o teu amor por Cristo. Nunca esqueça disso. O teu problema de perdoar, você tem que analisar o seu coração, porque pode ser um problema de entender o teu perdão em Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é que eu tenho aquilo que me move, que é o amor de Cristo. Amém? Deixa eu falar 2 coisas para você aqui. Aliás, 2. A primeira coisa é, durante a tua caminhada, você vai ter a tendência de esquecer que Cristo te ama. Mas você tem que sempre voltar para a fonte de amor dele. Cristo me ama. Pastor, mas eu tenho errado. Mas comece a andar de novo com a consciência de que Cristo não me tolera, entende? Às vezes tem crente que acha que Deus está tolerando ele, em qualquer momento vai destruir ele. Não é isso. Deus não está nesse sentido de me tolerar. Deus me ama. Isso faz diferença pra caramba. Você pode ter amigos que te toleram. Mas Deus, ele não é esse ser incontrolável. Deus é controlado. E é no amor dele que mora esse motivo da gente entender. Eu vou chegar na esperança da glória. Então, lide com algumas ansiedades da perseverança. Voltando para o amor de Cristo. E por último, deixa eu contar uma história para você. Um dia, na época dos puritanos, um pastor foi visitar uma senhorinha que estava indo para o céu. Ela estava falecendo. E ele chegou para ela e disse o seguinte: você tem certeza que naquele último momento você não vai escorregar das mãos de Cristo? Ela olhou para o pastor puritano e riu e disse assim: ah, Senhor, não tem condições disso acontecer. Porque eu faço parte, eu sou um dos seus dedos. Eu faço parte dele. Por isso eu não tenho como escorregar da mão dele. É por isso que uma das maiores certezas da minha vida é de que o que me mantém não vem daqui para lá, mas sempre foi, antes de tudo, de lá para cá. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu amor inexplicável. Muito obrigado por aquilo que nos mantém, que é o teu intenso amor por gente como a gente. Eu te peço que o Senhor restaure o amor, o teu amor na vida de corações aqui. E que eles entendam, Senhor, que rebeldia não vale a pena. Que tem pecados que abafam o teu amor, a percepção do teu amor.
E que aqueles, Senhor, que estão distante de Ti aqui, possam se encontrar com Deus de perdão, que não despreza um coração arrependido. Senhor, que Ele entenda que poucas coisas nessa vida valem a pena, mas existe uma que vale a pena colocarmos toda a nossa esperança. É que um dia veremos aquele a quem a nossa alma tanto ama, aquele a quem eu tanto prego, Senhor, aquele em quem nós tantos ouvimos, um dia os nossos olhos vão ver, e nós veremos o amado da nossa alma. Muito obrigado, porque essa é a nossa esperança no mundo como nós vivemos hoje. Essa é a nossa única esperança. Em nome de Cristo. Amém.